Como acabamos de ver no vídeo, um dos pontos altos do livro de 2 Samuel é o cântico fúnebre que Davi escreveu quando se apercebeu da morte tanto de Jonatã como de Saul. Mas o que mais chama a atenção é o fato de Davi ter escrito um cântico fúnebre em memória de Saul. Nós sabemos o que aconteceu entre Davi e Saul. Davi passou uma boa parte da sua vida sendo perseguido por Saul com o objetivo de ser morto. Mas ainda assim, quando ele apercebeu-se da morte de Saul, ele escreveu um cântico fúnebre em memória dele. A pergunta é, o que aprendemos desse cântico? Pelo menos 2 lições. Será que alguma vez você já sentiu que alguém que tem autoridade está lhe causar dificuldades, apesar de você não ter feito nenhum mal para com ele? Você lembra que Saul perseguiu Davi e queria matá-lo? Mesmo assim, quando Saul morreu, veja o que Davi disse a respeito dele. 2 Samuel, capítulo número 1, o versículo número 23. Saul e Jonatã, tão amados e queridos durante a sua vida, nem na morte foram separados. Eram mais velozes do que as águias e mais fortes do que os leões. Que palavras fortes! Aqui nós vemos Davi não a criticar Saul por ter perseguido, até porque Saul tinha autoridade, ele era o rei de Israel. Mas Davi, depois de aperceber-se da morte, ele disse que Saul era alguém veloz, mais forte do que leões, e nunca havia se separado de seu filho até a sua morte. Apesar de Saul tiver vária autoridade, uma autoridade assim considerável, ele era o rei de Israel, apesar de ele ter feito tanto mal a Davi, mas ainda assim Davi respeitou ele até a sua morte. Qual é a lição? Nós aqui aprendemos que ser tratado de modo injusto por alguém não nos dá o direito de desrespeitá-lo. Como Davi escreveu no cântico O Arco, nós queremos continuar a respeitar os que têm autoridade. Uma segunda lição é sobre lealdade. Será que você se considera uma pessoa leal? Com certeza que você lembra bem da amizade que Davi e Jonatã desenvolveram. Então, quando ele percebeu que o seu amigo Jonatã havia falecido, nos versículos 25 ao 26 de 2 Samuel, Davi disse algo muito interessante. Ele disse o seguinte: como caíram os valentes na batalha, Jonatã está morto sobre os montes. Eu estou aflito por ti, meu irmão Jonatã. Eras um amigo muito querido. Para mim, o teu amor era superior ao amor das mulheres. Aqui nós vimos Davi a ser verdadeiramente leal. Porque apesar de Jonatã já estiver morto, ainda assim Davi falou sobre a sua amizade durante a vida. Então, qual é a lição que nós podemos aprender também aqui? É muito importante ser leais aos nossos irmãos da congregação. Não só da congregação, mas da organização em que pertencemos. Nós não queremos falar mal deles, mas em vez disso queremos defendê-los, caso alguém o fizer. Então, esse cântico, o Arco, é um cântico que nos revela muito sobre os sentimentos de Davi, mas também nos ensina muito sobre respeitar aqueles que têm autoridade e ser um amigo leal. Que essa seja a nossa determinação. Continuar a nos esforçar, independentemente das injustiças que passamos, dar o devido respeito a quem tem autoridade sobre nós. E por outro lado, queremos continuar a ser amigos leais.